Agora nós vamos falar sobre política aqui no Jornal da Manhã. Política e algumas iniciativas em prol das igrejas aqui do Brasil. Para isso, nós já estamos aqui, vamos fazer contato com o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, que vem atuando nessa área, nesse sentido. Bom dia, deputado. Bom dia, Carla. Bom dia, Zé. Bom dia, Murilo. Indo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia a vocês também. Bom dia, Carla. Bom dia, José. Bom dia, Murilo. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, o nosso internauta, sobre as suas iniciativas para facilitar, né, a vida aí nos templos, a manutenção dos templos, que a gente sabe que nem sempre é fácil dar conta de todas as despesas, não é? Sem dúvida, Carla. O que a Constituição brasileira, desde 1946, diz é que deve haver imunidade para os templos religiosos. Mas, se você analisar, o governo arrecada sobre 3 fontes: sobre a renda das pessoas e das empresas, e sobre o patrimônio, quem tem veículo paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU, e sobre o consumo de bens e serviços. Esses bens podem ser uma escova de dente, um sapato, 1 quilo de arroz, um automóvel, um ar-condicionado, uma geladeira, um fogão, não importa. E os serviços pode ser um advogado, um médico, um cartório. Agora mesmo a gente está falando pelos serviços de comunicação, estão pagando impostos. Vamos analisar as igrejas. Com relação à renda, sempre houve imunidade. Igreja católica, espírita, evangélica, nenhum padre, nenhum pastor tem que declarar quanto foi a oferta do culto, da missa, da sessão, no domingo, 10 horas da manhã. Ele põe o dinheiro no banco, na conta da igreja, paga a despesa e vida que segue. Com relação ao patrimônio, em 2015, quando eu era senador, nós verificamos que só as igrejas próprias é que tinham imunidade do pagamento do IPTU. E o que caracteriza o templo não é ser próprio ou alugado, é a atividade que tem ali. Então, eu apresentei aquela emenda constitucional 116, que depois de 7 anos foi promulgada. Então, a primeira notícia que eu queria dar para os nossos ouvintes de Rio Claro é que, se você conhece um padre, um pastor, um líder espírita, por favor, diga a eles que existe a emenda constitucional 116, foi promulgada no passado, em fevereiro. Não trouxe benefício no passado, porque o IPTU incide no dia 1º de janeiro, e ela foi promulgada pelo Congresso em fevereiro, que não retroage. Mas em 2023, qualquer imóvel alugado pela igreja, pode ser templo, pode ser um terreno ao lado para ser estacionamento, pode ser a casa onde mora o padre ou o pastor, pode ser uma casa que está sendo usada para creche, asilo, orfanato, ou mesmo uma loja para vender literatura. Se a igreja é inquilina, não existe o IPTU. Se foi pago em 2023, por favor, avise ao seu líder que ele deve ir à prefeitura para receber de volta, foi pagamento indevido. Se houver algum problema, eu recomendo que procure aí em Rio Claro o Ministério Público. A promotora são fiscais da lei e eles poderão ajudar a recuperar esse dinheiro e não pagar nunca mais. E aí, Carla, ficou faltando só o quê? Os tributos sobre o consumo de bens e serviços. Então, esse ano, meu partido, Republicanos, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, número 5, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, com 39 votos a favor, só 1 contra. O que ela diz? Quando a igreja for construir, reformar ou restaurar, tudo que ela consumir de bens e de serviços, ela paga o bem, paga o serviço, mas não paga o imposto. Quais são os bens numa obra? Cimento, areia, pedra, tijolo, porta, janela, esses materiais de construção. Paga o cimento, não paga o imposto. Os serviços, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, paga o pedreiro, não paga o imposto. Na segunda hipótese, é no culto, na atividade dela. Quando comprar mesa, cadeira, púlpito, microfone, caixa de som, ar-condicionado, instrumentos, paga o microfone, não paga o imposto. E, finalmente, quando ela for prestar serviço, creche, asilo, orfanato, um convento, coisas típicas da igreja, em prol do povo, então, tudo que ela consumir de bens e serviços, ela não paga o imposto. Aí sim, se nós conseguirmos aprovar essa PEC, que é número 5, 2023, na Câmara e depois no Senado, finalmente, vamos dizer assim, aquele mandamento imperativo da Constituição, que é a imunidade dos templos religiosos, na prática vai ocorrer, o que dará para a gente, Carla, uma nova sociedade. Acredite, igreja forte é crime fraco, é tráfico fraco. Igreja forte é família forte, é pátria forte. E como que a gente pode fortalecer as igrejas? Tirando os impostos.
Deputado, bom dia. Aqui é o José Rosa Garcia, jornalista. É um prazer conversar com o senhor, principalmente porque nós somos conterrâneos. E eu acompanho a sua trajetória do Senado, depois foi prefeito do Rio e agora eleito e já empossado, deputado federal. Além dessa PEC em andamento que eu observei, eu entrei no site lá da Câmara dos Deputados, ela avançou essa semana e foi para uma comissão especial. Qual a sua perspectiva de votação dessa PEC? Fevereiro do ano que vem. Nós precisamos de 10 sessões na comissão especial para verificar se algum deputado vai apresentar emenda. Agora, é importante que essa emenda que seja apresentada tenha pelo menos 171 assinaturas. E aí será analisada, a comissão aprova ou não. Depois de 10 sessões, teremos a redação final para submeter no plenário. No plenário, ela será votada em 2 turnos. E aí parte para o Senado, onde ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário. Finalmente vai ser promulgada pelo Congresso. Como é proposta de emenda à Constituição, o presidente da República não se envolve. Ele não veta nem sanciona. É o Congresso Nacional que promulga. Principalmente quando o seu trabalho ainda está no seu início, nos seus primeiros anos de atividades, quando há um trabalho também social conjugado, as dificuldades são imensas. Então, essas iniciativas, elas também favorecem aí os pequenos templos? Sim. Carla, é para os templos religiosos de todas as denominações. O Brasil tem cerca de 190 milhões de pessoas, segundo o censo agora do IBGE de 2022, que professam a fé ou católica ou evangélica. 120 milhões são católicos, 70 milhões se dizem evangélicos. Depois, para alcançar os 207, você tem espíritas, você tem muçulmanos, budistas e tem os judeus, que vão às sinagogas. Todos eles serão beneficiados por esse projeto de emenda à Constituição. Não há exceção para as religiões de raiz africanas, todos serão beneficiados com a imunidade que já existe sempre, que sempre existiu sobre a renda e beneficia a todos. Sobre o patrimônio, a gente já corrigiu com a emenda constitucional 116 e agora sobre os tributos que incidem no consumo de bens e serviços. Benefícios são para todos. Porque existe uma narrativa, principalmente da esquerda, que essas iniciativas visam apenas a beneficiar as igrejas evangélicas. Reforce, por favor, isso que o senhor acabou de falar sobre o benefício a todas as denominações, a todas as matrizes religiosas. José, é exatamente isso. Quer dizer, quando nós levamos a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, aqui na Câmara dos Deputados, o único voto contra foi do PSOL, da deputada Sâmia. E o que ela alegou foi exatamente isso, que é corporativo, que as igrejas evangélicas são muito ricas e que isso tira recursos do governo, que são uma renúncia fiscal. Mas vamos dizer assim, é apenas discurso. Beneficia todas as igrejas. E olha, eu digo a vocês, se as igrejas se fortalecerem, nós teremos uma sociedade muito melhor. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, lá nós temos muitas comunidades tomadas pelo narcotráfico. Qual é a instituição que está dentro dessas comunidades todas, em diversas denominações, e que é respeitada, que não é, vamos dizer assim, tocada por ninguém, ou aviltada? É a igreja. Se essa igreja tiver recursos para fazer escola de música, se ela tiver bons instrumentos, escola de canto, se ela tiver uma escola de computação, se ela puder fazer uma creche para as crianças, se ela puder construir uma quadra de esportes, se ela puder atrair meninos e meninas, eu tenho certeza que eles, quando se tornarem adolescentes, não vão cair nas armadilhas traiçoeiras e venenosas
do tráfico de droga, da prostituição e dessas coisas que trazem tantos malefícios para a nossa sociedade. É por isso que, quando eu apresentei essa PEC, 42 deputados federais assinaram comigo como coautores. Nós temos deputados de Roraima ao Rio Grande do Sul, do Acre ao Rio Grande do Norte, que são coautores conosco. Nós precisávamos de 171 deputados e conseguimos 336 para serem apoiadores. De tal maneira que eu tenho absoluta certeza de que há um consenso no Congresso para que o mandamento imperativo da nossa Constituição finalmente se torne realidade na nossa sociedade e as igrejas fiquem livres do imposto. E me permita, José, me permita, Carla, esse argumento de que o governo vai ter renúncia fiscal, o governo precisa de recurso, de verba, é falacioso. Veja, quem sustenta as igrejas são os fiéis. E os fiéis todos já pagam impostos sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. O que sobra, e eles se sustentam com isso, uma parte dão na igreja. Não é para pagar imposto de novo. Esse dinheiro já pagou imposto na origem. Agora, no altar, ele é para cuidar das pessoas carentes, é fazer creches, asilos, orfanatos. Essa é a obra social, espiritual que a igreja precisa fazer na nossa sociedade. Se o governo arranca dinheiro de dentro da igreja, amanhã tem que construir presídio, amanhã vai ter que construir mais hospitais, porque é tiroteio o tempo todo. Nós já tentamos de tudo para conter a violência nas grandes cidades. A Força Nacional de Segurança. Quando eu era senador, eu aprovei uma lei complementar, que dava poder de polícia ao Exército nas fronteiras. Eu imaginava, como senador, isso há 20, 15 anos atrás, de que se o Exército fosse para a fronteira, iria conter a quantidade de drogas, armas, munição que adentram o nosso país, vindo do Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai. Olha, há 15 anos o Exército tem poder de polícia nas fronteiras e não conseguimos resolver. Não conseguimos. Criamos a Força Nacional de Segurança, fizemos diversas operações, os resultados nunca foram aqueles que a gente esperava. De tal maneira que é hora de dar uma chance às igrejas, era hora de dar uma chance para que as igrejas possam, vocês imaginam, são 150 mil igrejas no Brasil, se cada uma tiver uma creche, se a gente puder fazer um programa, não Minha Casa Minha Vida, mas Meu Filho Minha Vida, e essas crianças forem atraídas pela igreja, como eu fui, quando eu tinha 5 anos de idade, hoje eu tenho 65. Aos 5 anos de idade, me levaram para uma igreja metodista, eu nunca mais deixei de seguir esse caminho. Então, eu espero que, como você disse, José, quando é que ela vai ser aprovada? Na Câmara, eu acredito que no início do ano que vem, mas quem sabe no Senado, no mesmo ano, a gente possa ter aprovado e no ano que vem, já lá pelo fim do ano, a gente consiga promulgar essa emenda. Acompanho pelo rádio, nós estamos conversando com o deputado federal Marcelo Crivella, que é do Republicanos do Rio de Janeiro. Deputado, nós não podemos perder a oportunidade de tocar num assunto importante. Nós tivemos a eleição do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito, mas aqui em Rio Claro, por exemplo, ele teve 70% dos votos, em São Paulo também foi majoritário e no Rio de Janeiro também. Como é que o senhor avalia o futuro do movimento conservador, o futuro da direita no Brasil? Olha, eu acho que o grande legado do presidente Bolsonaro foi deixar para o Brasil, eu diria, uma coisa importante, que é a gente entender a política, mas de uma maneira, uma síntese da política. Nós temos a esquerda e nós temos a direita. Nós temos os conservadores e temos aqueles chamados liberais ou movimentos socialistas, comunistas, ou pessoal de esquerda. É muito importante que a gente possa garantir uma alternância do poder. É isso que eu espero que ocorra no nosso país. O pessoal de esquerda, eles acham que o bom político é aquele que se elege, se reelege e elege o seu sucessor. E isso é péssimo para o país. Isso acaba trazendo lava-jato, todo tipo de escândalo. É muito importante que o brasileiro tenha
aquilo que o americano considera como um patrimônio da sua civilização, que é a alternância do poder. A maneira mais sábia do povo brasileiro controlar, vamos dizer assim, aqueles que estão no poder, é garantindo que haja uma alternância do poder. E é isso que nós esperamos que ocorra. A esquerda ganhou, mas vamos fazer a alternância do poder daqui a 4 anos. A esquerda já tinha ganho antes, mas continuou no poder, depois por vários mandatos, e nós tivemos dificuldades imensas na questão, sobretudo, da corrupção. Então, nós todos estamos aguardando que o povo brasileiro tenha esse amadurecimento e possa fazer aquilo que os americanos fazem já há décadas, a alternância do poder. Ora são republicanos, ora são democratas. Eu espero que isso ocorra aqui no nosso país, José. Muito bem. Quero agradecer, então, a participação do deputado federal, Marcelo Crivella. Obrigada pelas informações. Deputado, tenha um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, Carla. Posso dar uma última notícia para vocês? Pois não, deputado? Olha, é uma boa notícia. Há uns 6 meses atrás, eu apresentei um projeto de lei para conceder anistia àquelas pessoas que foram injustamente presas num excesso do Supremo Tribunal Federal aqui na Papuda, em Brasília. Muitos já foram soltos, mas estão com seus bens congelados no banco, estão usando tornozeleira e endividados com advogados. É muito importante que essa anistia passe no Congresso, mas, infelizmente, a esquerda segurou. Agora, ontem, nós conseguimos a assinatura de 413 deputados, olha só, hein, dos 513, 413 assinaram o regime de urgência. Então, ela não vai precisar passar na Comissão de Constituição e Justiça, onde está um líder da esquerda e não pauta. Ela já tem o parecer da deputada Sâmia do PSOL contrário, mas eu tenho a impressão de que será aprovada no plenário e logo em seguida vai para o Senado, e se Deus quiser teremos a anistia desses brasileiros que, pronto, se cometeram excessos, já pagaram o preço e agora é hora da gente olhar para frente. Aliás, Carla, José, você sabe que os brasileiros que construíram Brasília, que sonharam Brasília, eu diria que é o Santa Rosa, Chesquiati, Lúcio Costa, Portinari e o Niemeyer, eles fizeram aqui em Brasília o plano piloto. Então, é como um avião. Por exemplo, eu moro na asa sul, mas tem a asa norte, tem no meio o eixo do avião onde ficam os ministérios. E lá na cabine do piloto está o Congresso Nacional, num terreno mais alto, depois o Palácio do Planalto, você tem uma rampa para descer para o Palácio do Planalto e tem uma rampa para descer para o Supremo. Por quê? Porque eles imaginavam que o Congresso tem que ter, vamos dizer assim, uma situação de hegemonia, de melhor, vamos dizer assim, decisão, porque ali no Congresso você tem quem perdeu e quem ganhou, você tem a representação de todo o povo brasileiro. No Palácio do Planalto você só tem a maioria, mas no Congresso você tem minoria e maioria, quem ganhou e quem perdeu, e o Supremo são as leis. E esse avião, se você olhar, ele está voltado para o nascer do sol, não para o pôr do sol. Como se eles estivessem dizendo para nós que é importante que os poderes olhem para o futuro, esqueçam, vamos dizer assim, o passado, possam buscar sempre as soluções pacíficas das nossas controvérsias e construir um país sempre mais justo. Eu espero que a gente consiga exatamente fazer isso, anistiar esses tantos brasileiros que já passaram, olha, idosos, pessoas que estão com problemas de saúde. Se tivesse sido aprovada essa lei, quando eu a apresentei, nós não teríamos perdido nosso irmão que morreu em situação tão dramática, tão triste, e o povo de São Paulo foi às ruas para prestar a última homenagem. Então, eu acho que é uma boa notícia para os nossos irmãos de Rio Claro e que Deus nos conduza e que a gente possa celebrar em breve a libertação de todos eles, tirar essa tornozeleira, que é uma coisa horrorosa, e também descongelar os recursos no banco,
porque são pessoas humildes, pessoas simples. Como é que você vai sobreviver, meu Deus, se os seus recursos estão congelados no banco? Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, José. Um forte abraço para vocês.